Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre as vacinas. Para quem quiser acompanhar, estamos na página 51. O mundo tem nos mostrado que apesar de todos os estudos e pesquisas do desenvolvimento tecnológico avançado na área da saúde e da medicina, ainda temos muito o que conhecer e aprender sobre as relações entre o homem e a natureza como um todo. O nosso ano agora, o ano de 2020, está sendo marcado pela disseminação de um vírus que mudou a história da humanidade, o coronavírus. Entre tantos assuntos que envolvem a doença provocada pelo coronavírus, a Covid-19, um deles deve ser destacado em nosso conteúdo: o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, que são as únicas armas, digamos assim, que nós podemos ter e utilizar nesse combate. Mas o que são as vacinas? As vacinas são uma suspensão de micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças, mortos ou atenuados, já falaríamos sobre isso, que são introduzidas no organismo a fim de provocar no organismo a formação de anticorpos contra um determinado agente infectante. Como as vacinas agem no nosso organismo? Elas vão induzir, então, o nosso organismo a produzir esses anticorpos, essa proteção, esses sonhos contra um determinado agente patogênico, contra uma bactéria, contra um vírus, Quais são as vacinas mais comuns e divulgadas nos meios de comunicação? A gripe, sarampo, meningite, paralisia infantil, rubéola, a catapora, Foi um médico inglês chamado Edward Jenner que em 1796, depois de muitas e muitas pesquisas e estudos, quem descobriu e produziu a primeira vacina. A vacina que Edward Jenner desenvolveu foi contra a varíola. Ele resolveu analisar o fato da varíola não acometer mulheres que ordenhavam as vacas. Ele percebeu que as vacas manifestavam um tipo de varíola que gerava feridas em suas tetas e prejudicava a produção do leite. Essa doença, causada por um vírus de nome Vaccinia, podia ser transmitida aos humanos, mas causava uma forma branda e, portanto, não fatal, porque deixava essas pessoas que tinham contato a ela imunes à forma letal da varíola humana. Foi então que ele resolveu testar essa observação, inoculando o pus retirado das mãos de uma mulher com varíola bovina em um menino de 8 anos. O garoto apresentou sintomas leves da doença, se recuperou e se tornou imune. Assim, ele divulgou seu trabalho, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Era o nome desse trabalho dele. Mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. O nome vacina se deve ao nome do vírus da varíola bovina, que é Vaccinia. Aqui eu trouxe uma caricatura feita em 1802, mostrando então o Edward Jenner vacinando seus pacientes contra a varíola. E essa caricatura, ela foi feita pelo desenhista James, que estava tentando denunciar algumas crenças supersticiosas que surgiram em decorrência dessa vacina. Muitas pessoas que eram contra essa vacina diziam que quem tomasse iria ter algumas características dos bois e das vacas. Então, por isso que nessa caricatura ele fez algumas pessoas com rostos, com algumas características do boi, com chifre, com narigão. Então, ele estava fazendo isso para criticar, denunciar essas crenças supersticiosas, Hoje, quase ninguém contesta o enorme benefício que as vacinas trouxeram para a humanidade, mas ainda existe uma parcela da nossa população que não vacina os seus filhos, que não se vacina, que acha que realmente as vacinas trazem mais prejuízos do que benefícios. É um problema isso para a nossa sociedade, A vacina, pessoal, ela é a mais importante forma de imunização ativa, ou seja, quando o próprio corpo produz os anticorpos. Ela é baseada, então, na introdução do agente causador ou de substâncias produzidas por eles, e acaba estimulando que o corpo da pessoa produza os anticorpos.
As vacinas elas podem proporcionar uma imunidade permanente, ou seja, para sempre, ou temporária, ou seja, só por um tempo. O sistema imune do nosso organismo ele tem a capacidade de se lembrar das doenças já combatidas. Por isso, sempre que os mesmos agentes infecciosos entram em contato com o nosso organismo, o processo de proteção é reativado e chamamos isso de memória imunológica. Algumas vezes, essa memória imunológica ela é tão eficiente que não deixa uma doença ocorrer mais de uma vez na mesma pessoa, o que chamamos então de imunidade permanente, ou seja, para sempre. Mas nem sempre é assim. Existem vacinas então que não previnem para a vida toda, porque o estímulo ao sistema imune não é suficiente a ponto de produzir uma ótima memória imunológica. É por isso que às vezes a gente precisa tomar algumas doses de reforço de algumas vacinas. Então tem algumas vacinas que estão, por exemplo, de 10 em 10 anos, né? De 5 em 5 anos, tá? Existem, pessoal, dois tipos de vacinas. As vacinas vivas atenuadas e as vacinas inativadas. Vamos entender a diferença entre elas? Então, as vacinas atenuadas, elas são compostas por micro-organismos vivos. São vivos, porém estão atenuados em laboratório. Ou seja, eles tiveram a sua virulência reduzida, ou seja, eles são mais fracos, tá bom? Eles devem ser capazes ainda de se multiplicar no nosso organismo, para que desta forma o nosso corpo produza os anticorpos. A resposta do corpo aos micro-organismos da vacina atenuada é então produzir os anticorpos necessários para combater uma infecção causada por esses micro-organismos. Assim, essa multiplicação dos micro-organismos atenuados não vai causar a doença, apenas vai levar à produção de anticorpos que a combatem. Exemplos de vacinas atenuadas são contra o sarampo, contra a cachumba, rubéola, poliomielite ou a paralisia infantil, contra a febre amarela, contra a tuberculose, que é a chamada BCG, tá? Então, todas essas vacinas são feitas através de micro-organismos vivos, porém atenuados, né? Que eles são mais fraquinhos. Agora, vamos ver as vacinas inativadas. Elas são compostas de micro-organismos mortos, isto é, inativos, né? Por isso, vacinas inativadas. Portanto, eles não se multiplicam no nosso corpo, ao contrário da vacina atenuada. Mas mesmo os inativos, mesmo mortos, eles vão estimular o nosso organismo a produzir os anticorpos. Quais são, então, as vacinas inativadas? Contra a hepatite A e hepatite B, contra a raiva, contra a pneumonia, contra a meningite, contra a influenza, né, que é um tipo de gripe, contra o tétano, contra a coqueluche e a cólera, tá? Bom, gente, segunda-feira, 8 horas da manhã, o cachorro continua latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Agora a gente vai falar sobre a produção de vacinas, como que se dá, como que acontece esse processo da produção. O processo de produção de vacinas passa por diversas etapas e pode durar meses. Os estudos para a sua produção podem durar até décadas, tá? Então, para a gente produzir, a produção em si dura alguns meses, mas o estudo pré-produção, né, que antecede a produção, pode durar até décadas. No Brasil, a gente tem duas instituições que são referências. Né? Nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, chamada de Fiocruz, localizada no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, localizado em São Paulo. Ambas são referências tanto na pesquisa quanto na produção em grande escala de vacinas e também de soros, né? Os soros antiofídicos, os soros anti-escorpiônicos, ou seja, soros para picada de escorpião, para picada de cobra, tá bom? O planejamento da produção da vacina contra o influenza, por exemplo, né, o vírus da gripe, ele começa 18 meses antes da entrega da primeira dose da vacina. E a fabricação leva cerca de 9 meses. Para a produção, são usados ovos de galinha selecionados, porque as galinhas devem ser preparadas com uma alimentação específica, já que são utilizados 500 mil ovos por dia. Os vírus influenza, o HN1, por exemplo, eles são produzidos e mantidos a 7 graus Celsius dentro de um galão, para depois serem injetados em um ovo embrionado, ou seja, um ovo que tenha sido fecundado.
O processo é repetido 3 vezes em cada ovo, né? Então, colocar esse vírus dentro do ovo. E dentro de 72 horas, o vírus já começa a se multiplicar. Depois, esses ovos vão passar por uma máquina que vai retirar todo o líquido para ser filtrado e purificado. Em seguida, eles são distribuídos em frascos do tamanho da dose de vacina. A vacina é produzida com o vírus. Depois, fragmenta-se o vírus, ou seja, quebra-se o vírus, e então é feita a inativação, para assegurar que ela não tem ativação viva, ou seja, o vírus a vacina para influenza é com o vírus inativo, né, com o vírus morto. Quando a pessoa ela toma a vacina, é como se o organismo estivesse sendo atacado com o vírus, né, vai receber partículas, pedaços do vírus. O objetivo, então, é fazer com que o corpo conheça o inimigo enfraquecido e que consiga enfrentar essa ameaça se ele aparecer de verdade em um outro momento. A partir de então, o nosso corpo passa a ter os anticorpos e condições imunológicas para poder se proteger de um ataque real do vírus. Agora nós vamos falar sobre alguns mitos, né, algumas fake news, como dizem por aí, a respeito das vacinas. Será que é verdade que as vacinas causam autismo? Não, pessoal, as vacinas não causam autismo. Aliás, um estudo apresentado em 1998, que levantou preocupações sobre essa possível relação entre a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola com o autismo. Ele foi posteriormente considerado seriamente falho e o artigo foi retirado pela revista que o publicou. Será que uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem e as vacinas não serão mais necessárias? Não é verdade. As vacinas são tão necessárias quanto a higiene e o saneamento. Só que as doenças que podem ser prevenidas por vacinas retornarão caso os programas de humanização sejam interrompidos. É claro que uma melhor higiene, como lavagem das mãos e o uso de água limpa, ajudam a proteger as pessoas de doenças infecciosas. Só que muitas dessas infecções podem se espalhar independente dessa higiene ou não. E será que as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos? A vacinação pode ser até fatal? Não, pessoal, não é verdade. As vacinas são muito seguras. A maioria das reações são geralmente pequenas e temporárias, como um braço dolorido ou uma febre rapidinha. Eventos graves de saúde são extremamente raros e cuidadosamente monitorados e investigados. E será que a vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite causam a síndrome da morte súbita infantil? Não é verdade. Não há relação entre a administração de vacinas e essa síndrome da morte súbita infantil, também conhecida como morte súbita do lactente. No entanto, essas vacinas são administradas em um momento em que os bebês podem sofrer com essa síndrome. Em outras palavras, as mortes por essa síndrome são coincidentes à vacinação e teriam ocorrido mesmo se nenhuma vacina tivesse sido aplicada. É importante lembrar que essas 4 doenças são fatais e que os bebês não vacinados contra elas estão em sério risco de morte. As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país. Por isso eu não preciso mais me vacinar. Verdade isso? Não. A gente não pode relaxar em relação à vacinação. Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular em algumas partes do mundo. E em um mundo altamente interligado, esses agentes podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Dessa forma, as 2 principais razões para a vacinação são proteger a nós mesmos e também as pessoas que estão à nossa volta. Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos prejudiciais, adversos, contrários à vacina, que podem sobrecarregar seu sistema imunológico? Não é verdade. Evidências científicas mostram que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo não causa aumento de eventos adversos sobre o sistema imunológico das crianças.
Elas são expostas diariamente a centenas de substâncias estranhas que desencadeiam uma resposta imune todos os dias, né? O simples ato de comer introduz novos antígenos no corpo e numerosas bactérias vivem na boca e no nariz. Uma criança é exposta a muito mais antígenos de um resfriado comum ou de dor de garganta do que de vacinas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia e qualidade de vida. O mundo e a sociedade em que nós vivemos sofrem constantes modificações. Dos primeiros homens das cavernas que descobriram o fogo como uma forma de energia, até o simples apertar de um interruptor para acender a luz, tivemos uma longa caminhada. Quando falamos em descobertas, estudos, processos, métodos, aplicações de conhecimento, estamos falando em tecnologia. Tecnologia é, portanto, um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a aplicação deste conhecimento, havendo sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. As empresas investem cada vez mais em diferentes tecnologias com o objetivo de criar novas ferramentas que nos auxiliem nas mais variadas tarefas do dia a dia, fazendo com que possamos economizar tempo e dinheiro. Podemos citar como exemplo do desenvolvimento tecnológico o uso na medicina, na engenharia, nos satélites. Os investimentos dedicados à transmissão de informações como saúde, lazer, trânsito, alimentação, clima, esporte, independente do teor de conteúdo, são sempre citados como os mais importantes e mais transformadores em nossa sociedade. A internet é o principal exemplo contemporâneo de transformação de hábitos na sociedade. Quando o jornal escrito foi criado no ano de 59 a.C. por Júlio César, para informar sobre suas ações, ou o rádio no final do século XIX, ou a TV em 1908, ninguém imaginava nada mais atual e tecnológico. Mas a tecnologia que nos envolve hoje não se restringe à internet. Ela é, sem dúvida, uma das maiores invenções dos últimos tempos. Mas pense na quantidade de aparelhos e equipamentos criados ao longo dos tempos que nos trazem inúmeros benefícios. Se você entrar em um centro cirúrgico de um hospital, terá um bom exemplo disso. Além desse exemplo, poderíamos citar a infinidade de produtos à venda nos supermercados, nas lojas de brinquedos, nas indústrias farmacêuticas, indústrias de automóveis, refinarias de petróleo, nas usinas de cana-de-açúcar, metalúrgicas, geradoras e distribuidoras de energia, na construção civil, nos satélites enviados ao espaço. Fica muito evidente que nossas vidas estão muito relacionadas a essas inovações tecnológicas diárias. O termo qualidade de vida é muito utilizado hoje em dia e existe uma busca por essa qualidade como nunca houve antes. Isso porque, ao mesmo tempo em que temos muitos benefícios tecnológicos, a vida nos grandes centros sofreu mudanças negativas no que diz respeito à segurança, qualidade do ambiente, trânsito, transporte público, alto custo de vida, excesso de trabalho. O importante de tudo isso é ter equilíbrio. Utilizar tudo o que temos como forma de facilitação e lazer, além de saber dosar as coisas corretamente, mantendo boas relações com as pessoas e com o meio ambiente. Pessoal, com a aula de hoje, vocês farão apenas a pesquisa da página 54. Por aqui, próximo vídeo. Tchau!